Antes de começar, posso pedir um pequeno favor? Estou tentando alcançar 1000 inscritos, um marco muito especial para mim. Por favor, clique em inscrever-se. Um simples clique já é uma grande motivação para eu continuar criando vídeos. Muito obrigado! Apesar do uivo da nevasca, um silêncio mortal pairava sobre o cemitério. 20 lobos brancos maciços, mitos encarnados em carne, circulavam o túmulo sem marca, empoeirado de neve, de seu pai. Seu coração parou quando a maior besta deu um passo à frente, seus olhos ardendo como ouro líquido. Ela viera chorar um simples ferreiro, apenas para encontrar o rei Alpha. O feudo do norte de Oakhaven era um lugar brutal para se viver, mas era magnífico para morrer. O gelo preservava tudo, até mesmo as crueldades do Black Pine Pack. Seu nome era Genevieve Harding. Por 22 anos, ela viveu à sombra do Black Pine Keep, uma fortaleza imponente de pedra negra e ferro, onde os ômegas como ela eram tratados como pouco mais que gado. Seu pai, Silas Harding, fora o ferrador e ferreiro do bando. Ele era um homem quieto, de ombros largos, cujas mãos estavam permanentemente manchadas de fuligem e cujos olhos carregavam o peso cansado de uma centena de tristezas não ditas. Eles eram forasteiros, tolerados apenas porque seu pai podia forjar aço que não quebraria nas temperaturas abaixo de zero dos selvagens invernos do norte. Uma semana atrás, seu pai morreu. Não foi uma morte gloriosa em um campo de batalha, nem foi a passagem tranquila de um velho em seu sono. Ele morreu tossindo sangue em um catre de palha suja, seus pulmões devastados pelos vapores tóxicos do carvão barato, sulfatado, que o Alpha Gideon Croft o forçara a usar para a armaria. Quando Genevieve implorou ao Alpha por remédios, por um curandeiro, por até mesmo um cobertor limpo, Gideon simplesmente zombou de sua mesa alta, sua pesada capa de pele de animal drapeada sobre seus ombros, como o manto de um rei. Um ferreiro que não pode mais brandir um martelo é uma boca que não vou alimentar. Genevieve. Deixe a deusa lua levá-lo. E ela o fez. Porque eram ômegas. Seu pai foi negado os ritos sagrados de sepultamento do bando. Seu corpo não foi queimado em uma pira sob a lua cheia. Em vez disso, ele foi arrastado para as terras ermas, uma extensão desolada de terra congelada na beira de seu território, e jogado em uma sepultura rasa, sem marca. Ela nem teve permissão para comparecer. Ela foi ordenada a esfregar os pisos do salão de hidromel, enquanto a terra era jogada sobre a única pessoa que jamais a amara. Esta noite, ela não podia mais esperar. 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 A fortaleza estava quieta, pesada com os roncos bêbados de guerreiros que passaram a noite celebrando uma caçada bem-sucedida. Ela escorregou pela porta da despensa, apertando sua capa de lã esfarrapada contra o vento cortante. As pedras medievais estavam escorregadias com gelo negro, e o frio penetrou instantaneamente através do couro fino de suas botas gastas. Ela não se importou. Ela tinha um único pedaço irregular de ardósia escondido sob sua capa, e ela ia dar ao seu pai uma lápide, mesmo que isso lhe custasse a vida. A jornada para as terras ermas foi agonizante. A neve chegava até os joelhos, puxando suas pernas com um aperto gelado. As árvores de pinheiro se erguiam como sentinelas silenciosas, seus galhos pesados de neve bloqueando a luz da lua. Cada sombra parecia uma ameaça. Lobos selvagens e leões da montanha frequentemente espreitavam nas bordas do território Black Pine, mas a dor que ancorava seu coração era mais pesada que seu medo. Quando ela alcançou o topo da colina com vista para o cemitério, suas mãos estavam dormentes. É maior que, limpa a garganta, é maior que, e sua respiração vinha em arquejos irregulares e dolorosos. Ela olhou para o campo desolado de túmulos profanados, esperando ver o monte solitário de neve perturbada onde seu pai jazia. Em vez disso, ela viu um pesadelo. Sua respiração engatou, presa em sua garganta, enquanto ela caía de joelhos atrás de uma rocha,
coberta de neve. Seus instintos de ômega gritavam para ela se achatar contra a terra, para se esconder, para parar de respirar. O ar abaixo estava espesso, não apenas com o cheiro metálico de neve iminente, mas com uma aura predatória tão opressora que fez os pelos da nuca se arrepiarem. Lá, no centro morto do cemitério, cercando o túmulo patético e sem marca de seu pai, havia lobos. Mas eles não eram os lobos cinzas, marrons ou pretos do Black Pine Pack. Eles eram maciços, pelo menos uma mão mais altos no ombro do que o lobo do Alfa Gideon, e eram inteiramente, impecavelmente brancos. Sua pelagem parecia brilhar com um brilho luminescente na pálida luz da lua, misturando-se com a nevasca, mas destacando-se com uma majestade aterrorizante. Havia exatamente 20 deles. Eles não estavam profanando o túmulo. Não estavam cavando ou vasculhando. Eles estavam circulando em perfeita precisão militar, um anel impecável e ininterrupto de predadores de ponta. Suas cabeças se curvavam em direção à terra congelada, como se estivessem de vigília. A guarda real. A percepção a atingiu como um golpe físico. Histórias sussurradas pelas lareiras afirmavam que a linhagem real, a dinastia Ashford, que governava todo o continente da Cidadela de Prata, possuía pelagens brancas puras e ofuscantes. Mas os membros da realeza nunca deixavam a capital, e certamente não vinham para as fronteiras sórdidas de Oakhaven. Ela tentou recuar, suas mãos trêmulas escorregando no gelo. A pedra de ardósia que ela trouxera escorregou de seus dedos dormentes. Clac! O som da pedra batendo na terra congelada não foi mais alto que o estalar de um galho, mas no silêncio mortal do cemitério soou como o disparo de um canhão. 20 pares de olhos dourados se voltaram para ela em uníssono. Seu sangue gelou. O cerco parou. Por um segundo terrível e suspenso, ninguém se moveu. Então, o maior lobo, uma besta monstruosa com uma cicatriz terrível e irregular correndo por seu focinho nevado, saiu do círculo. Ele travou olhares com ela, e um rosnado baixo e tremendo tremeu pela neve, direto em seu peito. Não era um rosnado de aviso. Era uma ordem. Ela não podia correr. Suas pernas estavam completamente congeladas, presas não pela neve, mas pelo peso puro e esmagador do comando alfa que emanava da besta maciça. Como uma ômega, sua biologia a atraiu. Seus joelhos cederam, e ela afundou totalmente na neve, expondo sua garganta em um apelo desesperado e instintivo por misericórdia. O lobo branco gigante se aproximou, suas patas maciças completamente silenciosas na neve. Os 19 lobos restantes permaneceram perfeitamente imóveis, seus olhos dourados observando cada respiração dela. Quando a besta estava a poucos metros de distância, o ar ao redor dela começou a cintilar com um calor intenso. O som de ossos se movendo e músculos rasgando ecoou no cemitério silencioso, um som violento e cru que a fez fechar os olhos. Vapor jorrou da neve derretendo sob ele, carregando o cheiro de cedro, ozônio agudo e poder absoluto. Abra seus olhos, uma voz comandou. Era um barítono profundo e aveludado, pesadamente acentuado com as vogais refinadas das altas cortes, mas com uma autoridade perigosa e primal. Ela forçou os olhos a se abrirem, tremendo violentamente. Diante dela estava um homem que parecia ter sido esculpido em mármore e temperado em guerra. Ele era alto, impossivelmente alto, com ombros largos e um peito marcado com as linhas brancas e prateadas de batalhas antigas. Seu cabelo era escuro como a asa de um corvo, caindo em ondas soltas ao redor de uma mandíbula esculpida, mas foram seus olhos que roubaram o fôlego de seus pulmões. Eram exatamente o mesmo ouro líquido dos lobos, perfurando sua alma. Um beta deu um passo à frente da linha das árvores, já transformado em forma humana, e jogou uma capa pesada de pele de urso negra sobre os ombros do homem. O homem nem sequer o reconheceu. Seu olhar permaneceu fixo em Genevieve. "Você cheira a luto e cinzas baratas", disse ele baixinho, agachando-se ao nível dela. O calor que irradiava de seu corpo era imenso, afastando o vento amargo.
Quem é você, pequena loba? Genevieve, ela gaguejou, sua voz embargada. Genevieve Harding, meu senhor. Eu não queria invadir. Eu só vim pelo meu pai. Os olhos dourados do homem piscaram. Ele olhou para além dela, em direção ao monte de terra sem marca, e depois de volta para o rosto dela. Ele a estudou, suas bochechas vazias, os círculos escuros sob seus olhos e a capa fina e inadequada envolvendo seu corpo trêmulo. Um músculo se contraiu em sua mandíbula, e a pressão do ar ao redor deles de repente despencou, pesada com uma raiva aterradora e suprimida. Silas Harding era seu pai? Ele perguntou, sua voz perigosamente suave. Sim, ela sussurrou. Lágrimas congelando em suas bochechas. Ele era o ferreiro do bando. Ele morreu há uma semana. O homem se levantou para toda a sua altura imponente. Ele virou as costas para ela e caminhou em direção ao túmulo. Os lobos brancos se separaram perfeitamente para deixá-lo passar. Ele ficou na cabeceira do monte de terra, curvando a cabeça, um ferreiro. O homem murmurou, a palavra pingando com uma ironia amarga e sombria. É assim que eles o chamavam aqui? Um ferreiro que foi jogado em um fosso como um cachorro raivoso? Por favor. Ela soluçou, aterrorizada de que ele fosse profanar o local. Por favor, ele era um homem bom. Ele não fez nada de errado. O homem se virou para ela. Eu sei exatamente que tipo de homem ele era, Genevieve. Porque 23 anos atrás, antes mesmo de você ser um pensamento, seu pai era o comandante Silas da Guarda de Ferro. O mundo pareceu parar de girar. O quê? Ela respirou. Não, meu pai era um ferrador, um ômega. Seu pai era um beta dominante que quebrou deliberadamente seu próprio lobo para se esconder dos inimigos do rei. O homem corrigiu, sua voz ecoando sobre o vento uivante. Durante o cerco do Vale Vermelho, quando as facções rebeldes massacraram a família real, eu era um filhote de 13 anos, envenenado com prata e sangrando na lama. Seu pai me encontrou. Ele me carregou em suas costas por 80 milhas através das linhas inimigas. Quando os rebeldes nos alcançaram, ele levou uma espada larga de prata ao peito para me dar tempo de escapar para o rio. Ele perdeu seu lobo naquele dia. Pensei que ele tivesse perdido a vida. Ele caminhou de volta em direção a ela, estendendo uma grande mão calejada. Meu nome é Lucien Ashford, ele disse, olhando para ela. Eu sou o Rei Alfa, dos 5 territórios, e passei a última década procurando o homem que salvou minha vida, apenas para descobrir que ele foi trabalhado até a morte por um patético lorde fronteiriço e enterrado em um fosso sem marca. Ela olhou para sua mão estendida, sua mente incapaz de processar a magnitude de suas palavras. O Rei Alfa, o governante de todos os lobos. E seu pai quieto, manchado de fuligem, era um herói de guerra. Antes que ela pudesse pegar sua mão, uma buzina soou pelo ar da noite. O som estridente e metálico da buzina de caça Black Pine quebrou o silêncio. À distância, vindo por cima da crista, uma linha de tochas apareceu. O uivo de cães ecoou pelas árvores. Bem, veja o que temos aqui. Uma voz cruel e familiar ressoou. O Alfa Gideon Croft emergiu da linha das árvores, cercado por uma dúzia de seus melhores guerreiros, incluindo seu beta corpulento, Conrad. Gideon estava em sua forma humana, pesadamente armado, com um sorriso presunçoso estampado em seu rosto. Ele claramente a havia rastreado pela fortaleza, provavelmente esperando pegá-la em flagrante durante o luto para justificar um açoitamento público. Os olhos de Gideon percorreram a cena. Mas na escuridão, com a neve caindo pesadamente, ele não registrou imediatamente a escala dos lobos parados nas sombras. Nem reconheceu o homem parado sobre Genevieve. Tudo o que ele viu foi sua ômega fugitiva e um intruso. Genevieve. Delivieve. Gideon cuspiu, sacando uma longa lâmina de ferro de seu quadril. Eu te disse o que aconteceria se você viesse a este túmulo de traidor. E você?
Estranho? Ele apontou sua espada para Lucian. Você está invadindo terras de Blackpine. Afaste-se da minha propriedade e ajoelhe-se, e talvez eu te mate rapidamente. Um silêncio mortal e sufocante caiu sobre o cemitério. Lucian Ashford não sacou uma arma. Ele nem sequer mudou sua postura. Ele simplesmente olhou para Gideon com uma expressão fria e vazia, que enviou uma pontada de terror puro pelas veias de Genevieve. Sua propriedade? Lucian repetiu. O ar ao redor dele praticamente crepitava com energia negra. Ela é uma ômega do meu bando. Gideon latiu, inflando o peito para projetar sua aura alfa. E você está em meu território. Lucian finalmente pegou a mão dela, puxando-a da neve e colocando-a atrás de seu corpo maciço. O calor que irradiava dele era inebriante. Eu sou Lucian Ashford, ele disse. Sua voz calma, mas carregava a força sônica de um trovão. Gideon congelou. O sorriso presunçoso escorregou de seu rosto, substituído por uma máscara de horror com a boca aberta. Atrás dele, o Beta Conrad e os outros guerreiros cambalearam para trás, suas tochas tremendo. Nas sombras, os 19 lobos brancos maciços avançaram simultaneamente, mostrando os dentes. O brilho dourado de seus olhos iluminou a escuridão, revelando o brasão real marcado na armadura de couro dos betas, que começavam a se transformar de volta em suas formas humanas. S. Sua Majestade. Gideon engasgou, a espada de ferro escorregando de sua mão e caindo no gelo. Ele imediatamente caiu de joelhos, a testa pressionada na neve suja. Seus guerreiros seguiram o exemplo, choramingando de terror enquanto a aura esmagadora do rei os forçava para baixo. Silas Harding salvou minha vida, Lucian disse, caminhando lentamente em direção ao alfa subserviente. Ele era um herói do reino. E você? Você o fez trabalhar até a morte em uma forja tóxica e o jogou na terra congelada. Gideon tremia violentamente. Eu não sabia, meu rei. Juro pela deusa, eu não sabia quem ele era. Ele era apenas um homem quieto. Ele era 2 vezes o homem que você jamais será. Lucian zombou com nojo. Ele se virou para Genevieve, a fúria em seus olhos, suavizando apenas uma fração ao olhar para sua forma trêmula. A dívida de um rei é absoluta, Genevieve. Lucian anunciou, sua voz carregando sobre o vento para que todos os guerreiros subservientes de Blackpine pudessem ouvir. Seu pai comprou minha vida com a dele. Portanto, o sangue dele é meu sangue. Sua família é minha família. Lucian levantou a mão e desfez o fecho de sua própria capa pesada de pele, o manto do rei Alfa, e a envolveu firmemente em seus ombros congelados. Cheirava a cedro e segurança inimaginável. Genevieve Harding não é mais uma ômega do bando Blackpine. Lucian declarou, olhando para Gideon, que agora chorava na neve. Ela está sob a proteção direta da coroa. E quanto a você, Gideon Croft, teremos uma conversa muito longa sobre como você trata os protegidos do rei. O silêncio absoluto que se seguiu à declaração de Lucian era mais pesado do que a neve que soterrava os barões. Alpha Gideon Croft, um tirano que governou Oakhaven com punho de ferro e chicote cruel, foi reduzido a um desgraçado chorão aos pés do rei Alfa. Seus guerreiros, homens que haviam zombado abertamente do pai de Genevieve e cuspido em seus pés, foram pressionados tão forte na lama congelada que ela podia ouvir seus dentes rangerem. Não pelo frio, mas pelo peso esmagador e sufocante da aura dominante de Lucian. Você fala da deusa, Gideon? A voz de Lucian era um rosnado baixo e perigoso que vibrava contra a espinha de Genevieve enquanto ela ficava pressionada contra suas costas largas, segura em seu manto de pele maciço. No entanto, você profana o próprio chão que ela abençoa ao negar a um herói seus direitos sagrados. O comandante Silas da Guarda de Ferro não permanecerá nesta vala congelada. Lucian gesticulou bruscamente com uma mão. Da linha das árvores, 4 dos lobos brancos maciços avançaram. Eles não mudaram para suas formas humanas.
Em vez disso, com uma gentileza assustadora e reverente que desafiava seu tamanho monstruoso, eles começaram a cavar a terra congelada. Eles não usaram movimentos frenéticos e animalescos. Eles se moveram como soldados cumprindo um dever sagrado, suas patas maciças movendo cuidadosamente a terra, até que a caixa simples de pinho, não tratada do caixão de seu pai, fosse exposta. Pare! Gideon gritou de repente, sua voz rachando com uma histeria desesperada e patética. Ele levantou a cabeça, o rosto manchado de neve e lama. Meu rei, espere. Você reivindica uma dívida ao homem, mas não sabe toda a verdade. Ele mentiu para você. Ele mentiu para todos. A mão de Lucien caiu no punho de uma espada larga maciça presa à sua cintura. Fale suas próximas palavras com muito cuidado, Croft. Se elas me desagradarem, eu o livrarei de sua cabeça. Gideon engoliu em seco, seus olhos dardejando freneticamente entre Lucien e os lobos brancos içando a caixa de pinho da terra. A garota Genevieve. Ela não é filha biológica dele. O vento pareceu morrer instantaneamente. Seu coração bateu contra suas costelas. Você está mentindo. É, maior que é, maior que... Limpa a garganta, é maior que ela, sussurrou, saindo de trás de Lucien. Ele era meu pai. Ele te criou. Sim. Gideon cuspiu, embora tenha vacilado quando Lucien deu um passo ameaçador para a frente. Mas 22 anos atrás, Silas Harding não entrou simplesmente no meu território procurando trabalho. Ele veio implorando por santuário. Ele me pagou com um baú de lingotes de prata pura carimbados com o brasão do Western Reach. Ele me disse que estava se escondendo, que seu lobo estava quebrado e que a menina que ele carregava era um alvo de alto valor. Os olhos dourados de Lucien se estreitaram, as engrenagens girando rapidamente em sua mente. O Duque Alistair Montgomery, do Western Reach? Sim. Gideon gritou, sentindo uma tábua de salvação. Durante a rebelião, o Duque Alistair e sua duquesa foram massacrados em suas camas por facções rebeldes. Sua filha infante, a única herdeira da linhagem Montgomery, desapareceu. Silas não apenas salvou você, meu rei. Ele voltou para o massacre e contrabandeou a herdeira Montgomery. Eu mantive o segredo dela. Eu os deixei viver aqui sob o radar, disfarçados de Ômega e Ferreiro. Eu a protegi. Você os torturou. Lucien rugiu, sua voz ecoando como um trovão, quebrando o silêncio do cemitério. Você manteve uma protegida real e um herói de guerra condecorado na miséria, fazendo um homem trabalhar até a morte em uma forja tóxica enquanto você engordava com meu dinheiro. Você não os protegeu, Gideon. Você os manteve reféns por ganância. Lucien se virou para seu beta, um homem imponente chamado Kaylen Rutherford, que havia avançado das sombras. Kaylen, retire o título de alfa de Gideon Croft. Queime sua marca de bando de sua carne. Gideon gritou, se arrastando para trás, mas Kaylen foi mais rápido. O beta avançou, transformando seu braço em uma pata maciça de pele branca no ar, e prendeu Gideon no chão. Conrad. Lucien chamou, seu olhar encontrando o beta corpulento de Gideon, que tremia violentamente na neve. Você é agora o alfa do bando Black Pine. Você responderá diretamente à coroa. Se eu ouvir um sussurro de crueldade contra os ômegas ou os fracos em suas terras, eu voltarei, e não deixarei uma única pedra de seu castelo em pé. Você entende? Sim, sim, meu rei. Conrad gaguejou, curvando a cabeça tão baixo que raspou o gelo. Pela deusa da lua, eu juro. Lucien virou as costas para o ex-alfa desgraçado. Ele olhou para Genevieve, seus intensos olhos dourados suavizando ao observar seu choque. Sua vida inteira era uma mentira. Seu pai, o homem quieto e gentil que cheirava a fuligem e pinho, era um guerreiro lendário, e ela era filha de um duque assassinado. Genevieve. Lucien disse suavemente, diminuindo a distância entre eles. Ele estendeu a mão, seu polegar calejado limpando suavemente uma lágrima que havia congelado em sua bochecha. Eu sei que seu mundo acabou de ser despedaçado,
mas você está congelando, e este cemitério não é lugar para uma filha da linhagem Montgomery. É hora de ir para casa. Casa? Ela ecoou, sua voz oca. Eu não tenho lar. Você tem a Cidadela de Prata. Ele corrigiu, sua voz não deixando margem para argumentação. O corpo de seu pai será transportado com todas as honras militares para a capital, onde ele será enterrado no Panteão Real. E você irá comigo. A viagem para o sul levou quase 2 semanas. A carruagem do rei era uma fortaleza blindada maciça sobre rodas, forrada de veludo e aquecida por pedras de lareira encantadas. Do lado de fora, os 20 lobos brancos da guarda real corriam em uma escolta inquebrável, seus uivos ecoando pelas planícies congeladas do continente. Dentro da carruagem, a tensão entre Lucian e Genevieve era uma coisa viva e respirante. Ela não era mais uma ômega desprezível. Ela foi banhada, vestida com sedas finas e peles fornecidas por seus atendentes, e tratada com uma deferência que a fazia coçar a pele. No entanto, sua dor era uma âncora pesada. Lucian passava horas sentado em frente a ela, revisando pergaminhos e mapas. Mas ela constantemente pegava seus olhos dourados fixos nela. Havia um ciúme feroz e possessivo em seu olhar. Mas também algo mais profundo, uma química fervente e inegável, que fazia seu pulso acelerar toda vez que seus joelhos se roçavam acidentalmente quando a carruagem batia em um buraco na estrada. Você não comeu. Lucian observou na quinta noite, empurrando uma travessa de prata com veado assado e vegetais de raiz glaciados em mel em sua direção. Não estou com fome, Sua Majestade. Ela murmurou, olhando pela janela coberta de geada. Lucian. Ele corrigiu suavemente. Quando estivermos sozinhos, você me chamará de Lucian. E você precisa manter suas forças, Genevieve. A cidadela não é como a miséria silenciosa de Oakhaven, é um ninho de víboras. Quando eles descobrirem que você é a herdeira Montgomery perdida, os nobres a cercarão como abutres. Por que você se importa? Ela perguntou, finalmente encontrando seu olhar. Você pagou sua dívida. Você me resgatou de Gideon. Você está dando ao meu pai um enterro de herói. Você não me deve mais nada. Lucian suspirou, inclinando-se para a frente, apoiando os cotovelos nos joelhos. A proximidade era inebriante. Ele cheirava a vento de inverno e poder bruto. Eu devo minha vida a Silas, mas minha preocupação com você é inteiramente minha. Quando eu a vi ajoelhada na neve, aterrorizada, mas recusando-se a fugir, segurando um pedaço de ardósia para honrar um homem que o mundo esqueceu, algo mudou em mim. Genevieve. Ele estendeu a mão, seus dedos quentes envolvendo sua mão fria. Um choque de eletricidade subiu por seu braço, fazendo sua respiração falhar. Seus olhos escureceram, as pupilas dilatando até que o dourado fosse apenas um anel fino e ardente. Meu lobo, ele sussurrou, sua voz incrivelmente tensa. É notoriamente difícil de controlar, mas desde o momento em que ele a viu naquele cemitério, ele não pediu nada além de sua segurança. Você pode ter sido criada como ômega, mas há fogo em seu sangue, Genevieve. E eu pretendo vê-lo queimar intensamente. A Cidadela de Prata era uma fortaleza extensa de pedra branca e pináculos imponentes, deslumbrante, mas terrivelmente fria. Seu pai, Silas Harding, foi enterrado no Panteão Real, sua caixa simples de pinho substituída por um sarcófago de mármore. Mas enquanto o rei lamentava o ferreiro, a corte afiava suas presas contra Genevieve. Dentro das paredes douradas do castelo, uma guerra silenciosa travava. Os nobres de alta estirpe ressentiam abertamente sua presença. Lady Rosalind dos Vales Orientais, uma cortesã de pele prateada que há muito esperava usar a coroa, liderava os sussurros. Uma ômega sem cheiro. Ela zombou durante um banquete noturno. Sua taça de cristal, refletindo a luz da lareira. Ela era ladeada pelo traiçoeiro Lord Godwin St. James, um poderoso alfa do sul. O reino exige uma loba com sangue forte. A obsessão do rei por uma garota de fronteira aleijada é uma ameaça direta aos 5 territórios. Sufocada sob o julgamento deles, ela fugiu para os jardins reais congelados. Lucian a encontrou lá,
seus olhos dourados brilhando com uma proteção feroz e inquestionável. Eles são tolos, ele murmurou, suas mãos grandes e calejadas acariciando gentilmente seu rosto manchado de lágrimas. Madame Beatrice, a vidente da cidadela, decifrou os diários ocultos de Silas. Para escondê-la dos assassinos rebeldes que massacraram a linhagem Montgomery, Silas a alimentou diariamente com vestígios de Wolfsbane destilado e cinzas de prata. Isso mascarou seu cheiro, mas forçou seu lobo interior a um coma profundo. Você não está quebrada, Genevieve. Você é uma sobrevivente. Ele se aproximou, seus lábios roçando os dela. O beijo foi uma conquista ardente, que acendeu seu vínculo de acasalamento dormente, atando sua alma ao rei Alfa. No entanto, sua paz duramente conquistada se estilhaçou violentamente durante o baile do solstício de inverno. Sem aviso, as enormes portas de carvalho do grande salão explodiram para dentro. Gritos encheram o ar enquanto dezenas de lobos selvagens e ferozes inundavam a sala, apoiados por mercenários pesadamente armados. Lord Godwin havia orquestrado um golpe brutal. Traição. Lucien rugiu. Ele se transformou em um piscar de olhos, seu lobo branco monstruoso rasgando a vanguarda com precisão letal. Mas Godwin planejou bem. Havia simplesmente muitos deles. Quando um lobo enorme e cicatrizado avançou diretamente para Genevieve, Lucien abandonou seu perímetro defensivo, saltando pelo chão de mármore para interceptar. Foi uma armadilha calculada. Godwin surgiu das sombras, cravando uma lança de prata cruelmente farpada diretamente no flanco do rei Alfa. Lucien desabou com um uivo gutural que abalou a terra, sua pelagem imaculada rapidamente tingida de carmesim. Ver o homem que amava sangrando no chão frio desmantelou completamente a represa mental de 20 anos que seu pai havia construído. Uma dor cegante e abrasadora rasgou sua espinha. Não a dor lancinante de uma fratura óssea de uma transformação forçada, mas uma explosão gloriosa de poder bruto e suprimido. Os vitrais do salão congelaram instantaneamente à medida que a temperatura despencava. Onde ela se ajoelhava em veludo azul noite, uma fera imponente agora se erguia, mas sua pelagem não era o branco dos realeza ou o marrom dos bordas. Era prata pura, cintilante, metálica. A marca lendária da campeã lunar. Ela soltou um rugido ensurdecedor que abalou os alicerces da cidadela, seus olhos ardendo em um violeta brilhante. Uma onda de choque de pura energia alfa dominante atingiu Godwin e seus desordeiros, esmagando-os contra o chão em uma submissão ofegante. Ela voltou à forma, puxando o pesado manto de pele de Lucien sobre seus ombros trêmulos, enquanto seus betas subjugavam os traidores. Lucien ergueu a mão, seus olhos dourados arregalados de admiração, enquanto sua cura acelerada começava. Minha rainha de prata. Ele sussurrou, pressionando sua mão ensanguentada em sua bochecha. A rebelião foi esmagada instantaneamente, selando seu destino. O inverno que começou com a morte terminou em renascimento. A sepultura sem marca nas terras ermas foi substituída por um magnífico mausoléu de mármore nos jardins reais. Ela não era mais a ômega excluída de Oakhaven, mas a rainha lunar dos 5 territórios. Lucien e Genevieve governaram lado a lado, seus lobos para sempre unidos, provando que até as tempestades mais sombrias eventualmente dão lugar ao brilhante amanhecer ininterrupto. Gostou do vídeo? Então inscreva-se no canal e faça parte dessa jornada rumo aos 1000 inscritos. Obrigado pelo apoio.